Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Versosa e essa é a oitava temporada do podcast do Em Respeito a Mim Mesma. E aqui, nesta oitava temporada, eu vou trazer uma leitura sobre a sombra de cada uma das mulheres do Enneagrama. No Enneagrama, a sombra se refere aos aspectos que você não reconhece da sua personalidade ou aos aspectos menos desenvolvidos dela. Explorar a sua sombra no enneagrama envolve você olhar para os aspectos menos confortáveis da sua personalidade e reconhecer como eles afetam a sua vida e os seus relacionamentos. Olhar para a sua sombra requer coragem e autoconsciência para nomear os seus medos, as suas inseguranças e os seus padrões de comportamento destrutivos. Ao fazer isso, você pode começar a integrar esses aspectos sombrios e transformá-los em fontes de crescimento pessoal, de autenticidade e, consequentemente, estar cada vez mais próxima da sua inteireza. Vamos lá? Querida mulher 6, a sua sombra está na forma com a qual você lida com as suas preocupações. Assim como em muitos outros aspectos da vida da mulher 6, aquilo que está em sua sombra varia de acordo com a ordem dos seus instintos. Se você é um 6 sexual, se você é um 6 autopreservação, ou se você é um 6 social. E com a sua estratégia preferida para lidar com o medo e com a ansiedade. De qualquer modo, em geral, a mulher 6 foca o seu medo e os seus pensamentos em preocupações que estão relacionados a como lidar com as ameaças. E é comum que a coragem, a fé, o poder e a autoconfiança estejam em sua sombra. Quando você se preocupa e fica imaginando tudo o que poderia dar errado como uma forma de tentar controlar a sua vida, você nem sempre reconhece a sua autoridade, a sua força e a sua capacidade quando você tem que lidar com os seus problemas. Isso acontece principalmente com a mulher 6 autopreservação, ok? E mesmo a mulher 6 sexual, que muitas vezes não está consciente do medo que sente e se refugia na sua ansiedade como fonte de força, essa mulher 6 sexual apenas parece confiante e corajosa. No fundo, ela não é. Naranjo, o criador do Enneagrama das Personalidades, afirma que a coragem da mulher 6 pode ser a coragem de ter uma arma e não a profunda sensação de confiar que as coisas verdadeiramente ficarão bem. Caso você seja uma mulher 6 sexual, a sua vulnerabilidade e o seu medo muitas vezes estão na sombra, porque talvez você sinta necessidade de parecer intimidadora e forte. E isso é uma grande diferença caso você seja uma mulher 6 autopreservação, pois você vive aprisionada na dúvida sobre si mesma e é uma mulher conscientemente vulnerável. E os seus pontos cegos são relacionados ao seu poder, à sua autoconfiança e também à sua agressividade. Caso você seja uma mulher 6 social, você foca tão conscientemente na obediência a uma autoridade externa que os seus pontos cegos podem estar ligados a se conectar com uma saudável sensação de dúvida e de ambivalência internas. Saudável. Para a mulher 6, viver principalmente no universo da mente e confiar nos seus pensamentos e na análise como uma primeira linha de defesa significa que muitas sensações, aquelas que se referem a um saber instintivo, estão na sua sombra.
O seu hábito de pensar nos problemas se baseando na lógica e na racionalidade acaba fazendo com que você se aproprie de verdade. Desculpa. Acaba fazendo com que você se aproprie da verdade emocional e da sabedoria instintiva, aquela que mora aqui, ó, nas nossas vísceras, que nasce de um lugar instintivo interno, de um feminino nutrido. A mulher 6, autopreservação, evita estar consciente das suas emoções mais agressivas. A 6 social procura não viver de incertezas. E a 6 sexual tem as suas emoções mais sensíveis na própria sombra. Por ter uma natureza cética, a mulher 6 talvez também não esteja bem consciente da capacidade do seu feminino de integrar a confiança e a fé, preferindo duvidar conscientemente, testar e questionar o que as pessoas dizem como uma forma de se proteger, acreditando que com esse comportamento ela não estará confiando na ideia ou na pessoa errada. A projeção da mulher 6 nos outros é sempre um processo inconsciente e, sendo assim, faz parte da sua sombra. É absolutamente comum que a mulher 6 projete o seu poder em outras pessoas em vez de assumi-lo nela mesma. Naranjo nos explica que a autoacusação e a culpa são características-chave da sua personalidade, pois o hábito interno de se ver como uma mulher má, sensação que talvez as autoridades ameaçadoras na sua infância te fizeram sentir, isso contribui para a insegurança que motiva o seu medo. Portanto, é possível que você represente os efeitos dessa sensação implícita em sua própria maldade, temendo que coisas ruins lhe aconteçam porque de alguma forma você merece, mesmo sem que você perceba que essa sensação está em você. Você também pode estar cega para o fato de o medo alimentar a sua imaginação, te impossibilitando de ver o que de fato está acontecendo. Você muitas vezes percebe o perigo e o risco onde eles simplesmente não existem. Você vê o que está acontecendo em uma camada superficial e assume que está alimentando algo realista baseado em evidências. Porém, é bem provável que você perceba a intensidade da sua imaginação que te leva a ver catástrofes ou ameaças onde elas simplesmente não existem. Você também pode não ter a noção exata de que vive aprisionada em ciclos viciosos. Por exemplo, nos momentos em que seus medos te fazem enxergar a realidade de uma forma específica, cheia de medos e perigos imaginários. E esse ciclo te estimula a ter ainda mais medo. E isso afeta a sua percepção daquilo que é real e daquilo que não é real. Esse episódio termina por aqui. Se você gostou desse episódio, comenta lá comigo. Eu adoro saber que vocês estão curtindo aqui o podcast. Isso me incentiva a continuar criando. E eu convido você também a dividir o podcast do Em Respeito a Mim Mesma com outras mulheres. Pois eu acredito que um mundo melhor se constrói com pessoas mais conscientes de si mesmas. Tá bom? Te agradeço e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau e obrigada.